Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcondes, estou aqui mais uma vez então para corrigir com vocês uma questão que caiu lá na EEAR, né? Escola de Especialistas da Aeronáutica, aqui para o curso de formação de sargento, né? Pegamos aqui a prova B2, se eu não me engano é o modelo 31, aquele que está disponibilizado lá no próprio site da EEAR, tá legal? Então por aquele modelo, essa foi a questão número 38, tá joia? Da prova então de 2016. Vamos fazer junto então? Olha lá. 38. Read the text below and answer the question. Leia o texto abaixo, read the text below and answer the question. E responda a pergunta. Então lembram-se, eu já falei com vocês na aula passada, né, que a EEAR é uma banca que gosta de textos curtos, né, muitas vezes nada mais do que uma, duas frases, né, ou uma tirinha, algo bem curto, para eles poderem justamente cobrar ali gramática, compreensão, vocabulário. Não é isso? Vamos ver lá então, olha só. Economists have recognized that physical beauty affects wages, even in occupations where appearance does not seem relevant to job performance. It seems that attractive men and women are paid more than ordinary people for the same work. Ok? Vamos traduzir juntos então? Vocês verão que na verdade nós nem precisaríamos entender esse texto para responder a pergunta, tá legal? Mas é claro que nós vamos aproveitar aqui também para fazer, né, uma revisãozinha de vocabulário. Olha lá. Então, economists, os economistas, have recognized, a gente pode traduzir aqui simplesmente por reconheceram ou têm reconhecido, né? Reconheceram ou têm reconhecido that physical beauty, que a beleza física, physical beauty, beleza física, affects wages, afeta salários, ok? Wages, salários, ok? Even in occupations, mesmo em ocupações, even in occupations, where appearance does not seem relevant, onde, where, appearance, a aparência, does not seem relevant, não parece, does not seem, não parece relevante. To job performance, para a performance no trabalho. Então, olha lá, os especialistas estão dizendo que a aparência, a beleza física, ela afeta os salários, mesmo naqueles trabalhos em que ela não tem nenhuma relação, né? Não parece relevante para a performance no trabalho, né? É claro que a beleza física vai importar em salários, por exemplo, para modelos, atores, né? Mas em outros ramos onde a beleza não deveria impactar na performance do trabalho, mesmo nesses trabalhos, mesmo assim, normalmente a beleza física afeta sim os salários. Olha lá, ele vai continuar então. It seems that, né? De novo, olha só, duas vezes aqui o verbo to seem, que é parecer. Seem, parecer. It seems that, né? Parece que. It seems that attractive men and women, homens e mulheres, men and women, lembra-se do plural aqui, olha só, men com E e women com E, nós temos o plural, né? Que homens e mulheres atraentes, né? Attractive, atraentes, are paid, são pagos mais, né? Recebem mais, than ordinary people, do que pessoas comuns, ordinary people, pessoa comum, né, pessoas comuns, for the same work, pelo mesmo trabalho. Então, homens e mulheres atraentes recebem mais, normalmente, né, ganham melhor, do que pessoas comuns, mesmo fazendo o mesmo trabalho. Ok? Bem tranquilo, né, o textinho aqui, mas vamos ver aqui o que ele pede, na verdade, nesse caso, não é a interpretação. Ele vai pedir duas coisas bem pontuais para nós, olha lá. Choose the best alternative that presents the correct verb tense and the voice of the verbs underlined in the text, respectively, ok? Então, olha só. Choose the best alternative, escolha a melhor alternativa, that presents, que apresente, the correct verb tense, o verbo, né, o tempo verbal correto, the correct verb tense, and the voice of the verbs, e a voz dos verbos. Lembra-se, voz passiva, voz ativa. Underlined in the text. Então, dos verbos sublinhados no texto, né? Have recognized, are paid. Respectively. Então, o que eles querem, então, é que a gente aqui, respectively, né? Que a gente, então, consiga dizer qual é
o tempo verbal e a voz desses dois verbos aí que estão sublinhados. Vamos fazer juntos? Olha lá. Bom, vamos então trazer essa frase aqui, né, para a gente entender ela primeiro, antes de nós irmos para as alternativas. Olha lá. Economists have recognized that physical beauty affects wages. Né? Então, os economistas têm reconhecido que a beleza física afeta salários. Bom, esse tem reconhecido, né? Have recognized. Como é que ele é formado? Vamos dar uma olhadinha ali. Nós temos aqui o verbo have, né, no simple present, e nós temos o verbo aqui to recognize, que é reconhecer, né, no past participle. Lembram-se disso? Então, tanto no passado quanto no particípio passado, os verbos regulares recebem ed no final, não é isso? Tranquilo, então, to recognize é um verbo regular, recebeu ed. Professor, e como é que eu sei que ele está no particípio passado e não no simple past, né? Por quê? Porque ele está junto com o verbo have. Então, nesse caso aqui, ele obrigatoriamente teria que estar no particípio passado. Por quê? Que estrutura é essa que traz para nós o verbo have, que é o nosso verbo auxiliar aqui, no simple present, né, no presente, e mais um verbo no particípio passado. Lembram-se disso? Esse é um tempo verbal chamado present perfect. Present perfect. Então, olha só, o tempo verbal do verbo auxiliar aqui, que é o have, ele vai indicar para nós o tempo dessa frase. E o tempo é o tempo presente, né? Mas é um presente perfeito, porque nós temos, além do verbo have, nós temos aqui o verbo principal no particípio, ok? Então, have recognized, nós temos aqui o present perfect. Tá, e essa voz aqui é voz ativa ou é voz passiva? Lembram-se disso? Também não era preciso saber isso, tá bom? Para matar a questão. Se vocês tivessem chegado aqui no present perfect, vocês já teriam matado a questão, já mostro para vocês lá nas alternativas. Mas de qualquer modo, vamos entender, olha lá. Qual é a diferença entre a voz passiva e a voz ativa? Vocês se lembram? A voz ativa é aquela voz normal, aonde o verbo, né, o sujeito é aquele que pratica a ação que está no verbo. Bom, quem foi que reconheceu ou que tem reconhecido alguma coisa? Não são os economistas? Então os economistas não estão praticando essa ação? Exatamente. Então o sujeito está no lugar certo. Quem pratica a ação são os economistas e os economistas aqui também são o sujeito da frase. Ótimo, isso significa que nós temos a voz ativa. O sujeito ele é um sujeito ativo. Tranquilo. Se a gente for lá então para as alternativas, olha só a letra A aqui, olha. Present perfect. Vamos ver se tem mais algum present perfect. Na letra B, simple present. Letra C, simple present. E letra D, past perfect, né? Então nenhuma aqui poderia ser a nossa resposta além da letra A, porque é a única que trouxe para nós o tempo verbal correto, que é o present perfect, né? O simple present, por que eles trouxeram? Para tentar confundir aqueles que não conhecem o present perfect, queriam ver ali o verbo have, iriam acreditar então que essa frase estaria no simple present, porque o verbo have realmente aqui está no simple present, a conjugação dele é de simple present. Mas nós temos uma estrutura verbal do present perfect, ok? Por causa do segundo verbo aqui. Tá legal, pessoal? Tranquilo? Bom, então nós temos aqui a voz ativa, active voice, ok? Já teríamos matado, então, letter A, ok? Aqui a gente já teria resolvido a questão, mas mesmo assim, nós vamos continuar aqui e vamos então entender a segunda frase. Aqui uma coisa muito importante, pessoal, que é o que nós vamos ver agora sobre a questão da voz passiva. Então, como eu disse para vocês, se a voz ativa nós temos um sujeito que pratica a ação, o que vai acontecer então na voz passiva? Na passiva nós teremos um sujeito que recebe a ação. É um sujeito paciente que nós chamamos, ok? Na verdade é uma frase que foi invertida. Olha só. Attractive men and women are paid more than ordinary people. Então, homens e mulheres atraentes são pagos mais do que pessoas comuns, né? Fica um pouco estranho, nós não utilizamos desse modo no português, mas nós poderíamos aqui trocar por recebem. Olha só. Então, quem é que paga, na verdade, né? Quem é que está pagando mais? Nós não sabemos. Alguém está pagando mais para quem? Quem é que está recebendo? Quem é que está sendo pago? São os homens e mulheres atraentes, não é isso? Eles é que estão sendo pagos, eles são pacientes, eles não estão pagando ninguém. Olha só, o verbo principal aqui é o verbo to pay, pagar. To pay, pagar. Então, olha só, os homens e mulheres atraentes, eles pagam alguém? Não. Então, eles não praticam a ação, eles
recebem a ação. Eles estão sendo pagos, ok? Eles estão recebendo, tá joia? Por isso, então, aqui que nós temos a voz passiva. Se a gente quisesse colocar na voz ativa, nós teríamos que dizer, então, que alguém, né? Porque nós não sabemos quem é o sujeito aqui, então, que em geral, as pessoas ou todo mundo paga mais para homens e mulheres atraentes, né? Aí sim a frase ficaria na sua ordem direta, na sua ordem ativa, ok? Bom, então já sabemos que é voz passiva. E agora, voz passiva, como é que nós faremos, então, pessoal, para saber qual é o tempo verbal? Aqui, olha só, uma grande dica para vocês. Na voz passiva, quem indica o tempo verbal, de novo, igual aconteceu lá no Present Perfect, é o verbo auxiliar. O verbo auxiliar da voz passiva é sempre o verbo to be, olha só. Voz passiva é formada pelo verbo to be, né, podendo estar ali em vários tempos verbais, e mais um verbo no particípio passado. Bom, então como é que eu vou saber se é simple present, se é simple past, né? Eu vou ter que olhar o verbo to be, are. Are é conjugação do verbo to be em que tempo verbal? Não é no simple present? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, are é uma conjugação do simple present. Se o verbo to be está no simple present, nós temos aqui uma voz passiva no simple present, ok? Então, muita atenção, porque a voz passiva ela é sempre igual, tá bom? Verbo to be, que vai estar conjugado em algum tempo verbal, e esse tempo verbal da conjugação do verbo to be vai indicar para nós qual é o tempo verbal da oração, tá bom? E depois, claro, um verbo no particípio passado, que é fixo, não muda, né? Muda o verbo, mas o tempo não muda. Então, nós temos aqui uma frase no simple present na voz passiva. Exatamente, né, o que está dito aqui, olha só na letra A. Então a segunda aqui, are paid, está no simple present na voz passiva. Na voz passiva. Nós temos, portanto, que a letra A é o nosso gabarito, ok? E com isso nós conseguimos então resolver a questão 38, uma questão que se aprofunda um pouco na gramática, nos tempos verbais, e eu não considero uma questão fácil, eu acho uma questão difícil, muita gente perderia esse ponto aqui na prova, eu espero então que não venha a ser o caso de vocês aí nas próximas provas que nós teremos pela frente, tanto da EEAR, né, como de qualquer outra banca. Esse conhecimento aqui vocês podem levar aí, e principalmente essa dica de olharem sempre o verbo to be na hora da voz passiva, para reconhecer o tempo verbal. Tá legal, pessoal? Resolvemos aqui então a questão número 38, espero que tenham gostado. Logo eu volto então com mais questões. Um forte abraço, vejo vocês na próxima aula.